Então, aqui, ó, eu apliquei... Vocês conseguem ver que tá funilando mais do que eu queria, ó? Tá ficando torta, vocês conseguem perceber isso? Então, vou fazer aquele mesmo truquezinho de quando a unha não tá ficando bem quadrada, tá? Dá a mão aqui pra mim. Vou pegar um palitinho. Vou puxar um pouquinho essa ponta e ligar minha lanterninha bem rápido, tá? Então, eu puxo, ó, aonde eu quero e ligo a lanterninha, tá? 2 segundinhos. Porque eu desliguei só um pouquinho. Aí, segurou, tá? Não sei se vai dar, né? Uhum. Ó, então já segurou, tá? O truquezinho pra quando tá funilando muito também e você quer fazer unha quadradinha. Conseguiram pegar a dica? Ainda tá molinho, tá? Então eu ainda vou curvar, porque eu deixei 2 segundinhos, nem isso. 1 segundo em cima só, de relance, só pra segurar. Senão ia ficar torta, tá? Põe lá pra mim, 3 segundos. Conseguiram entender? Essa dica aí é valiosa, tá? Antes eu não sabia e eu vivia deixando minha unha torta. Que às vezes, mesmo você aplicando direito, às vezes acontece mesmo, tá? Da fibra funilar mais do que você quer. Então eu venho, ó. Não tem problema, vai dar um caimentozinho aqui um pouco maior, porque eu puxei, mas depois a gente lixa. Pelo menos a nossa unha não tá torta, não precisa repor fibra ali naquela lateral. Então é mais fácil, tá? Ele pra baixo, isso. Vamos olhar embaixo, vira pra cima. Então, venho com um pouquinho mais de gel, só pra reforçar a minha estrutura. E 3 segundos de cabine, tá? Põe lá pra mim, dedão. Quando for dedão, você pede pra cliente colocar só o dedão, pode me dar. Senão, a parte que não pega a luz, não seca. Venho, ó. Ponto 0, se precisar, eu puxo mais pra ponta, tá? Então, aqui nossa pré-curvatura já tá feita, aplicação e pré-curvatura, ok, tá? Pro formato bailarina já. Certo? Até aqui tudo certo? Estão entendendo? Vou fazer pré-lixamento, tá? Sempre vou fazer pré-lixamento, principalmente bailarina. Então, limpo a goma pra não estragar minha pinça. Não, pergunta aqui nos comentários que pra mim fica mais fácil de ir lendo e já respondendo vocês, tá? Não consigo abrir a caixinha agora, senão só vou conseguir responder depois. Vou pegar minha lixa depois que eu tirei a goma, tá? Venho aqui, ó, e já acerto ponta, superfície. Tem como consertar se ficar torto na aplicação da fibra? Tem que preencher como se fosse uma quebra de lateral, caso fique torto. Qual gel você usa pra fazer essa parte? Essa parte aqui eu tô usando o gel Blank Hard, tá? Não curo total, tá? Nunca fiz e nunca tive problema também. Então, não faço cura total, não. A cura total é só no final mesmo, tá? E nunca tive problema por isso. Não coloco presilha e não faço cura total. Se eu fosse fazer cura total agora, ia abrir um pouco e eu não quero que isso aconteça, né? Então, eu não mexo nisso, porque depois a gente vai curar tudo de qualquer forma. E isso não abre minha unha, tá? Ó, superfície, normalmente quando é bailarina, sempre fica algum desnível, tá? Então, a gente vem e deixa essa superfície lisinha. Seja 1 minuto, é 1 minuto que já atrasa o processo. Então, eu gosto de ser mais prática
em mesa, até porque a gente quer atender mais, né? Não é uma coisa que vai prejudicar seu trabalho, não. Então, aqui, ponta. Quina, não entra com a lixa aqui nessa parte, tá? Só onde você precisa lixar, tá? Encosta só no seu problema. Não entra lá, senão você faz dente muito fácil, porque a estrutura tá fina. Então, Lu, eu não sei te dizer, porque eu não uso nenhuma marca além de gel hard da Volia pra fazer essa pré-curvatura, tá? Se eu não tiver, eu não faço. Então, eu não testei outras. Eu gosto muito do hard. Tanto que eu gostava do pink hard, mas ele saiu de linha. Agora eu tô acostumando a trabalhar com o blank hard. Mas eu gosto de trabalhar com géis hard, tá? De outras marcas eu não posso te dar essa certeza. Uma aplicação eu demoro média de 2 horas, tá? Mas eu atendi muito tempo, demorando cerca de 3 horas. Aí depois eu fiquei muito tempo atendendo 2 horas e meia. E aí eu consegui diminuir para 2 horas, tá? Só que eu deixo 2 horas aqui na minha agenda, tanto a aplicação quanto manutenção. Sempre 2 horas, de 2 em 2 horas. Ah, eu nunca usei HQZ para pré-curvatura, não. Dá pra fazer, a não ser borda transparente, tá? Você perguntou se dá pra fazer qualquer decoração usando ele. Se for borda transparente, aí você tem que usar o clear. Mas só nesse caso. Oi, Camila, não é normal, tá? Abrir, eu não... Se você fizer dessa forma aqui, normalmente não acontece. Testa e aí me conta, tá bom? Então, vamos lá. Tira a mãozinha um pouquinho pra mim. Vou fazer a misturinha da Baby Color, tá? Eu trabalho com misturinha, não faço esfumado ou coisa do tipo. Eu gosto de trabalhar com misturinha porque na hora do meu lixamento, eu não arranco a decoração. Então, eu não sei te dizer o que você tá querendo dizer que é mancha, mas às vezes fica meio manchadinho aqui, porque é onde tava o desnível, tá? Então, só por isso. Mas é normal ficar mais uniforme mesmo, a não ser que seja só o desnível. Aonde tá mais manchadinho é onde a minha lixa pegou, então é onde tava desnivelado. Oi, Lu, vou voltar assim, tá? Eu acredito que em outubro, mais ou menos, eu vou pra ir dar curso de novo. Então, aqui, ó, vou usar o clear pra fazer minha misturinha. Eu uso um Dapen, tá? É esses potinhos aqui de rena e tal, eu gosto de ter aqui pra eu fazer misturinhas. Então, vou pegar minha espátula, ó, de cutícula, empurrar a cutícula e vou fazer minha misturinha com ela mesmo. Normalmente, quando eu vou usar pra 2 mãos, a maioria das vezes eu uso 2 espátulas dessa. Estão conseguindo ver legal aí? Ó. Duas espátulas dessa, tá? Vou depositar lá embaixo. Agora eu venho com o meu esmalte. Vou usar esse daqui, 003. Se vocês quiserem, já printa, tá? Ó, 003 da DZ, aquela coleção de tons pastéis, tá? Lilás, esse daqui sai muito aqui na minha mesa. E vou pingar um pouquinho, tá? É pouquinho mesmo, ó. Umas 2 gotinhas razoável ali. E vou fazer a misturinha pra ver se já tá no tom que eu quero. Pego todo o gel de dentro do meu Dapen. Vou pôr mais uma gotinha que eu tô achando que ficou um pouquinho transparente. Não põe muito, tá?
Se você pôr muito, vai ficar muito mole e aí vai escorrer muito fácil. Então, ali é 2 a 3 gotinhas, depende da pigmentação do seu gel. Então, misturo bem. Então, deixei na pigmentação que eu quero. Deixa eu ver se mostra. Estão conseguindo ver? 3 gotinhas eu coloquei do esmalte, tá? Se fosse fazer uma borda camuflada, eu ia fazer mais uma camadinha de blank ali naquela borda livre. E aí eu ia vir com um gel nude por cima, porque a borda camuflada ela é mais marcadinha, tá? Se eu quiser uma natural, eu venho só com nude em cima do que já tá ali. Então, vou limpar minha espátula. Eu misturei o clear com o esmalte em gel, tá? Só dá pra fazer com o esmalte em gel. Então, 2 espátulazinhas do clear e 3 gotinhas do esmalte em gel da minha preferência. De preferência, as cores mais tons pastéis, mais clarinho, vai ser mais difícil de manchar, tá? Cor escura vai ser mais fácil de manchar. Se passou alguma pergunta aí e eu não respondi, manda de novo, tá? Ó, então, vou pegar aqui uma perolazinha, vou depositar na minha ponta, tá? Ó, vou contornar minha borda livre primeiro. Não põe muito esmalte em gel, senão fica muito líquido, tá? Não pode, o seu gel vai ficar muito molinho e vai escorrer. Ó, limpei o excesso. Ó, limpei o excesso. E com o meu pincel deitado, não pode inclinar, tá? Sempre o mais deitado possível, deitado. Eu venho e puxo pro meio, pro centro. Sobre o gel da Lara que eu ouvi aí, eu não gostei muito, tá? Eu usei e não gostei, achei que queima demais, é muito mole, muito escorre, muito fácil, tá? A viscosidade dele não achei muito legal. E o cheiro é muito forte. Então, não sei dizer, porque depois que eu usei esse, eu não comprei mais. Então, aqui, ó, vocês estão vendo que eu fiz aquela camadinha e ele já levemente tá se camuflando? Não pode ficar muito excesso, tá vendo? Na ponta. E pode colocar lá. Vou por 15 segundos. Eu acho muito caro também o gel da Lara pelo que entrega. Então, eu não prefiro, não gostei. Se fosse um gel, assim, surreal, eu acho que vale a pena, mas não é nada de surreal, então... Pode me dar, ó, 15 segundinhos. Se eu sentir necessidade, eu posso vir aqui, espero estabilizar um pouquinho e curvo de novo, tá? Sempre deixa uns 5 segundos a mais aí do que você deixa o gel normal clear, porque tá com esmalte em gel. Então, pigmentação mais forte, mais difícil de secar, tá? Eu não vi o valor da Graziele Matos, eu não sei se já tem aqui na loja. Eu vi que ela lançou, mas eu não vi valores. Não sei quais são os valores dela. Mas pra mim, sinceramente, esses géis que faz tudo, não funciona, não gosto. Gosto de usar um que é específico para essa parte, tá? Porque aí eu consigo manter toda a minha manutenção perfeito, sempre. Então, eu gosto de gel hard. Ó, então, contornei. Não, nunca usei esmalte da Lara, não. Acho muito caro também. Ó, então, contornei. Tirei o excesso do meu pincel, tá? Na bordinha mesmo. Vou deitar meu pincel. Ó. E venho puxando, sem fazer camada, tá? Tá vendo que ele tá escorrendo, tá fazendo barriguinha? Vou vir, ó, puxar essa barriguinha e trazer de novo aqui na marcação da borda livre. Puxa essa barriguinha. Tô mexendo aqui porque tem bolinha, tá? Viu que tem bolinha de ar, estoura já antes de secar. Então, alinho essa ponta.
Tá vendo que como a gente fez aquela camadinha, ele já tá levemente se camuflando? Ó, e vou pôr lá, pode pôr 15 segundos. Sou mão de vaca mesmo, gente, acho muito caro pra um esmalte em gel, tá? Então, 5 segundos. Eu não entendi, separa um kit pra cada... Ah, um kit pra cada cliente pra fazer manutenção? Não. Sempre os mesmos utensílios, tá? Então aqui, ó, tirei da cabine. Se necessário, eu venho e curvo mais um pouquinho. Vou curvar porque ela ficou meio quadradinha, tá? Então, vou dar uma acentuadinha aqui nessa curvatura pra ela ficar mais bailarina. Venho e coloco meu presilha. Vamos pra próxima. Estão conseguindo entender, gente? Ó, minha misturinha. Pego uma pérola, deposito na minha borda livre. Vou contornar a borda livre primeiro. Sempre flutuando o pincel. Trabalha só com a liguinha do gel. Nunca pincela, tá? Pode sempre ir mão toda, tá? Não trabalho com um dedo de cada vez, não. Até porque tem cliente que nem consegue. Então, sempre mão toda. Por isso que esses dedos que já estão prontos, estão com presilha. Que é pra segurar a curvatura quando vai pra cabine. É pra isso que a presilha serve. Ela não serve pra curvar. Ela serve apenas pra segurar essa curvatura. Que a gente já fez com pinça. Então, aqui puxei a camadinha, ó. Bem de leve, mão bem leve. Vou puxar essa barriguinha aqui que tá descendo, ó. E levo lá pro centro da marcação da minha borda livre. Pra ela se camuflar na camada de baixo que eu já fiz. Sempre alinhando o máximo possível. Vi que tá tudo ok, coloco lá, 15 segundos. Dedo por dedo, porque esse gel escorre, tá? Tem eu acho que é Lunox, tem. Da Champions tem também, esse alicate, tá? De curvatura. Eu uso essa pinça porque ela é quase um alicate, mas eu nunca mais achei dela. Então, eu sempre... É meu xodózinho. Mas eu tô querendo comprar um alicate, é que eu esqueço quando vou fazer pedido mesmo. Pra eu testar. Que deve ser muito bom. Ó, então uma pérola, deposito. Tudo certo? Cliente. Sim. Ó, então limpei o excesso do meu pincel. Esses alicates para curvatura, ele não é para curvatura, tá? Ele é para artesanato. É a gente que usa pra isso. Então, procura alicate para artesanato, que normalmente você vai achar. Então, aqui ele tá se camuflando sozinho, tá? Ó, aqui a minha marcação não tá forçada, não tem degrau. Vi que não tem barriguinha. Vou colocar lá, pode pôr. Não, Lu, eu acho que pra artesanato não é caro não, tá? Vou dar uma curvadinha nessa barriguinha e coloco presilha.
Deposito. Limpo meu pincel. Puxo a camadinha com meu pincel bem deitado, sem deixar degrau. Pego mais um pouquinho. Vou limpar aqui e vou puxar de novo. Só empurrar porque eu tô achando que tava com degrau. Então, deixo alinhada. E vai pra cabine, só dedão, tá? 15 segundos. Isso aqui eu vou deixar guardado porque eu vou fazer outra mão. Pode me dar? Vou dar uma acentuadinha. E vou pôr presilha. Agora eu vou pôr ela secar lá 30 segundinhos com presilha, tá? Põe lá, só pra dar uma segurada. E aí já vou pro leito ali. E o leito vai de gosto, tá, gente? Vocês podem usar o cover, o control pink. Vocês podem usar géis mais pigmentadinhos, não pode ser tão translúcido, tá? Eu vou usar control cover porque eu uso control cover sempre, tá? Então, vou usar esse, ele é o mais pigmentado, mas é o que eu gosto. Mas o pink, control pink também é muito bom, tá? Pra fazer essa parte. Pode mudar. Já tá super bonitinha essa ponta, né? Ó. Vamos fazer o leito agora, tá? Então, limpei meu pincel. Vou pegar um pouquinho, uma perolazinha, deposito lá aonde eu quero preencher, tá? Estão conseguindo ver? Então, como esse gel é um gel control que não escorre, eu já vou contornando a minha cutícula e não precisa encostar, tá? Não encostem, porque gel não pode ter contato com pele. Se encostar, vai dar infiltração. Então, aqui, ó, eu cheguei na marca da minha borda livre. Vou pegar mais um pouquinho e vou passar essa marca. Passei a marca da borda livre, tá? Deixo uma pontinha. Vou limpar todo o excesso do meu pincel. Não precisa ser no paninho, pode ser no potinho mesmo, tá? Então, limpo o excesso. E agora eu vou puxar bem de leve. Deixa eu ver se consigo puxar de lado. Ó, só a pontinha mesmo, tá? Ó. Aqui, ó, ficou um degrauzinho, tá vendo? Vou levar ele pra lá, ó, bem de leve. Só pra nivelar. Então, a mesma coisa que a gente fez na hora de fazer a ponta, a gente faz agora. Tira o excesso aqui da pontinha. E não tem problema ter gel em cima, tá? Não tem problema, porque a gente vai fazer esse lixamento. Como é control, eu já vou fazer os outros. Decoração mais difícil é a francesa reversa, óbvio, né? Depois da reversa eu acho baby color. Baby color é muito fácil de manchar, por isso que eu tô passando pra vocês. Vira a mão, deixa a mão aqui pra mim, isso. Se sair do centro, vocês falam, tá? Ó. Então, mais uma perolazinha. Vou depositar aqui onde eu quero. Vou lá contornar minha cutícula sem encostar.
só a liguinha do meu gel flutuando no meu pincel. Pra mim parece que tá tão embaçado, mas aqui tá muito cheio de pó. Não. Não, né? Então, ó, já venho trazendo até a marcação. Não é aqui que vocês camuflam, tá? Por isso que normalmente vocês vão esfumar. Normalmente dá mancha, porque é aqui que vocês, quando encontra, vocês querem esfumar e não pode. Então, eu vou vir e trazer mais um pouco de gel. Eu deixo só uma pontinha de fora, sempre. Vou tirar o excesso do meu pincel. Com o meu pincel ainda molhado, vou deitar bem, como se eu estivesse puxando pra baixo, ó. E puxo essa bordinha. Depois que eu puxei, eu limpo de novo e limpo bem a pontinha aqui, ó. Gosto de tirar um pouco desse excesso. Deixo o mais alinhado possível. E põe lá. Vou fazer de 2 em 2. Quantos segundos? 30 mesmo? 30, tá? Agora 30 segundos, porque esse gel é muito pigmentado, ele não seca direito. 30 segundos e presilha. Eu cobro R$30 a mais, tá? Pra fazer Baby Color e Baby Boomer, R$30 a mais. Vai do grau de dificuldade, os valores de tabela. Então, esses segredinhos básicos pra fazer é o que faz não manchar, tá? Então, verifico se secou e coloco presilhinha. Verifico se secou e coloco presilhinha. Até porque a gente já curvou na hora que foi ponta, tá? Ó. Mais um pouquinho, vou depositar aqui. E vou contornar minha cutícula. Ó, a maioria das pessoas, além de fazer um degrau alto ali embaixo na hora de fazer ponta, chega nessa parte aqui e quer esfumar. E aí tá errado, porque vai manchar, tá? Francesa reversa eu cobro R$60 a mais. Ó, agora eu venho com mais gel. E passo, vou deixar só uma pontinha de fora, gente. Isso daqui vai ajudar vocês não mancharem. Se a parte de baixo não tiver degrau também. Então, se você não assistiu, volta depois da live lá e vê essa parte. Que as duas partes são extremamente importantes, tá? Deito meu pincel e puxo bem de leve, ó. Mão bem leve. Vou fazer isso também. Porque é um gel que não escorre. Deposito. Contorno cutícula. Limpo o excesso do meu pincel. E puxo bem de leve. Pode pôr lá. 30 segundinhos. Você tá de férias? Uhum. Que bom. Graças a Deus. Tá acabando, 5 segundinhos, e aí coloco presilha. Esse gel que eu tô usando é o Control Cover, tá? A ponta é misturinha, esmalte em gel com Classic Clear.
E esse daqui é control cover, aquele que faz francesa. Esse aqui, ó. Depositei lá no meio. Contorno minha cutícula. Não tem problema ficar essa distância, tá? Depois a gente disfarça no lixamento. Tem gente que estranha, até cliente que estranha. Nossa, mas vai ficar longe. É assim mesmo, tá? Não pode encostar. Se encostar, dá infiltração e descola. Então, passo a marcação da ponta. A marcação da borda livre. Se tiver bolinha de ar, já estoura já. Se você conseguir. Porque senão depois faz buraquinho na hora que seca. Limpo o meu pincel. E puxo esfumando bem de leve. Aqui tem bolinha de ar, vou estourar. É só mexer no gel que você estoura, tá? Vou tirar o excesso aqui da ponta. E vou colocar lá na cabine. Vai, 30 segundos, só dedão, tá? Então, esse daqui, ó, eu fiz no leito, tá bom? Vou limpar meu pincel e vou guardar meu pincel. Vi, tem o WhatsApp aí? Pode me dar? Vou colocar presilha e agora secagem total, tá? Ó, põe lá. 120 segundos. Agora sim que eu faço secagem total. Vocês têm alguma dúvida, me manda agora, enquanto ela tá secando, que eu já vou respondendo vocês. O que vocês estão achando? Fica aí que a melhor parte é agora, viu? Lixamento. A Lu mandou que trabalhar com control cover em Curitiba é um pesadelo. É ruim mesmo, fica muito duro, né? Por causa do frio. Mas eu prefiro o gel mais firminho do que mole demais escorrendo, né? Ah, Thaline, obrigada. Você também, né? Se tornou uma professora maravilhosa. Orgulho, viu? Eu acompanho você por aqui. Control cover ou qualquer outro gel da Volia, 120 segundos, tá? Secagem total. Isso, Lu, pratica essa preparação que você vai ver, vai facilitar, vai ser rapidão. É só você ir seguindo o passo, qualquer coisa anota, faz aí uma anotação, primeiro, segundo, terceiro, quais são os passos e deixa do ladinho, para vocês não esquecerem e ir seguindo, porque quando você segue um método, entendendo o que vocês estão fazendo, não adianta só seguir, vocês precisam entender o que estão fazendo. Quando você segue um método, entendendo o que estão fazendo, vocês fazem mais rápido, tá? E aí com isso vai ficando mais prático e mais rápido. Tem conteúdo só de início? Tem conteúdo de início, tá? Tem vários videozinhos lá de início e tem live também. Acho que quase todas as lives são de aplicação, tem a preparação. Mas tem videozinho também. Nos próximos dias vou soltar um de mais tempo, tá? Então agora ela secou, 120. Vou tirar e já jogar, tá? Eu parei de jogar o prep em cima da minha presilha porque tava estragando a cor da minha presilha só, entendeu? Pra ela ficar mais bonita. Eu tiro e já jogo, pra dar o choque térmico, tá? Esfriar ela, porque senão ela continua abrindo. Limpo a goma e vamos começar o lixamento. Então, aqui lixa manual, ponta aqui na lateral, tá? Ponta. Lateral. Lixa bem retinha.
Fih, pega água pra mim, por favor. Ó, então lixa bem retinha pra eu deixar essa parede lateral bem retinha. A bailarina, ela não pode fazer, a maioria das pessoas curvam e na ponta fecha, né? Não pode, ela tem que seguir num todo, tá? E quina se precisar. No caso aqui não precisa, então eu nem vou mexer. De novo, ponta. Quina se precisar. E lateral. Retinha na lateral. Vocês estão conseguindo entender, gente? Parte rosinha eu usei Control Cover, tá? Aquele gel que não escorre da Volia, que normalmente a gente faz francesa. Eu sempre faço com Control Cover, que eu gosto mais marcadinho assim, que eu acho mais bonito mesmo, tá? Mas você pode fazer com cover, com nude, só não pode ser tão translúcido. Se for translúcido, vai manchar. Ponta. Quina. E lateral. Levemente afunilando, porque é uma bailarina, mas mantendo reta, tá? Essa lateral reta. Que a gente possa pegar a régua e ver que ela tá reta, tá? Então, sempre retinho. Obrigada. Deixa eu só tomar uma água aqui, galera. Obrigada. Eu falo demais. Então, agora aqui, ponta. Meu Deus, meu nariz tá terrível. Essa máscara não é tudo. Mas eu me sinto sufocada falando muito. Vocês não ligam não, mas chupação de nariz. Ai. Nesse tempo seco aqui em Goiânia, minha rinite ataca demais. Então vamos lá, ó. Ponta, quina e lateral, tá? Ó, já ficou lindinha, tá vendo? Formato bailarina, nada em excesso. Hoje eu peguei uma cliente que veio de outra profissional. Outra manutenção de outra profissional. E ela tava com descolamento do dedo anelar. E provavelmente é porque a unha dela tava bailarina, mas tava uma bailarina em excesso, sabe? Quando curva demais. E isso causa onicolicose, que é esse descolamento da unha natural da carne, sabe? E ali pode dar fungo. Então tem que cuidar. Você vai sempre respeitar o limite da sua cliente. Se é uma unha larga, você não consegue fechar muito. Então vamos lá, ó. Broquinha, faixinha lilás, que já não é novidade pra ninguém. Minha broquinha preferida, tá? Corte extra fino. Vou fazer acabamento da superfície. Passo de leve, agora sempre mão leve, tá? Tranquilo? Uhum. Vou olhar de lateral. Ó, não vou mexer porque eu vou vir com mais uma broquinha, tá? Só a superfície. Opa, não tá pegando minha câmera. Não tá pegando aqui. Obrigada. Superfície.
Onde encontrar broca? Essa broca eu comprei em Curitiba na Classic Nail. Mas aqui em Goiânia tem no Henrique Brocas e na JG Brocas. Tem também. E em Curitiba na Classic Nail. Então aqui lixei a superfície. Deixa eu diminuir um pouquinho, senão eu vou ficar saindo do... Opa! Tiro o excesso, vou pra próxima broquinha, tá? Então essa broquinha eu fiz só a superfície. Vou pegar a próxima. Essa outra aqui, ó, tungstênio mais fina, faixa vermelha, corte fino, tá? Vou fazer lateral. Oi, Lari, vai ficar salva assim, tá? Então, aqui na lateral, ó, eu venho alinhando minha lateral para deixar o mais retinho possível. E já nivelando essa cutícula, tá? Tirando essa lombadinha do gel e alinhando a outra lateral. Vou conferir a ponta rapidinho, porque nessa parte eu já faço a espessura também. Deixa eu só conferir. Deixa eu olhar de novo. Tô conferindo porque agora eu não mexo mais na ponta, porque eu já vou afinar ela. Aí. Eu faço a ponta com a mesma broquinha, tá? Então eu já fiz a lateral e a lombadinha da cutícula. Já vou vir afinar a unha. Ó, a espessura dela. Broquinha inclinada. Eu venho e já afino, tá? Certo? Conseguiram ver? Vou pra próxima. Tudo com a mesma broca. Lateral. Cutícula, broca reta, senão faz um degrau ainda maior. E a outra lateral. Opa, peraí. Acontece em todas as mesas. Então vamos lá, de novo. Lateral. Dou uma leve nivelada. E vou afinar de novo, tá? Ó, tá vendo que tá meio tortinha? Na hora da curvatura, da pré-curvatura, não tem problema. Tem um pouquinho de excesso de gel. Tá vendo que por cima tá bem certinha, bem retinha? Agora a gente arruma isso, ó. Um pouquinho mais pra trás, isso. Broquinha inclinada. Eu venho desenhando isso. Vim e desenhei, tá? Ó. Certo? Pra próxima. Lateral. Cutícula. Outra lateral. Sempre puxando pro centro, tá? Tanto de um lado quanto do outro.
espessura. Tá vendo? Vou vir e afinar. Tá doendo sua mão? Não. Broquinha inclinadinha. Tá? Lá dentro tem um degrauzinho que a gente vai limpar depois. Então, unha fina não quer dizer que não é resistente, tá? Até porque ela é grossinha. Ó, essa também, estão vendo? A gente só faz uma espessura superficial. Tereza, não dá. Você viu que meu lixamento manual é mínimo, tá? Ponta, lateral e quina, só. O resto tudo motor. A gente tem um motor pra poder nos ajudar nisso. Então, hoje em dia eu não faço nada de lixamento manual. Na verdade, nunca fiz. Desde o início eu já fui tentando fazer o máximo possível no motor. O motor é nosso aliado em mesa, então a gente precisa usar ele. Aplicação 2 horas, tá? Manutenção 1h30, 1h40, 2 horas no máximo. Vai depender do que a cliente vai fazer e de como a unha dela veio. Mas aplicação 2 horas. E manutenção 1h40, mais ou menos. Vai depender da técnica. Então, aqui lateral. Gente, vocês estão gostando? O que vocês estão achando? Tá dando pra aprender bastante coisa. Minha intenção aqui não é mostrar meu trabalho, tá? Até porque cliente eu já tenho. Eu quero ajudar vocês, eu quero que vocês aprendam. Então, me diz aí se está sendo válido, se vocês estão aprendendo. Ó, ponta, tá vendo que tem uma pontinha aqui, ó, mais grossinha. Foi gelzinho que pode ter escorrido e a gente vai acertar agora. A parte de cima tá perfeita. Então, a gente vai e acerta a parte de baixo. Quando eu passo a broquinha aqui em cima, é que eu tô vendo que tá levemente algum degrauzinho. Alguma pontinha, tá? Ó, então aqui a espessura, mas lá dentro tem um degrau que a gente vai limpar agora. Ó. Vira pra mim um pouquinho. Espessura. Se você olha assim, ela tá fininha, tá vendo? Mas aqui ela tá grossa, porque ainda tem um degrau lá que é agora que a gente vai limpar. Amanda, eu usei uma misturinha pra ponta de clear com esmalte em gel da Volia, tá? Então, Classic Clear. E no leito Control Cover. Vira pra baixo. Agora a gente vai fazer a limpeza embaixo, tá? Uma das mais importantes, as clientes mais gostam. Então tem que ser bem feita. Não adianta ter um acabamento bonito em cima e não ter embaixo. Então minha broquinha que eu vou usar pra limpeza embaixo de cerâmica, tá? Vamos lá, vou tentar aproximar um pouquinho. Dá uma olhada aí pra mim, por favor. Só tirar um pouco que ajuda, né? Vamos lá. Aqui. Então, vou fazer essa limpeza embaixo. Venho com a minha broquinha e tiro primeiro esse degrau que fez, tá? Da espessura. Broquinha bem reta.
E vou sempre seguir o formato, tá? Então, se o formato tá levemente afunilado, eu vou entrar com a broca afunilada. Se tivesse reto, eu ia entrar com a broca reta, tá? Então, eu sigo o formato, a posição da broca segue o formato, tá? Sem entrar muito lá dentro, senão faz dente. Então, só o necessário para limpar. Encostou perto da pele, sempre em movimento, tá? Ó, sempre em movimento, quando for encostar perto da pele da cliente. Porque senão queima. E aí causa desconforto e a gente não quer. Não mudo rotação, mas se você achar melhor, você pode mudar, tá? Perguntaram se já existem preparadores diferentes. Pode. Pode, tá? Eu tô usando... Hoje eu usei tudo Vole aqui, mas eu tô usando o preparador da Beltrate também. Ó, então aqui já fiz minha limpeza, certo? Vou pro próximo. Não uso diamantada, tá? A diamantada pra mim não tem eficácia, ela é feita pra usar em unha natural. Então ela vai tirar muito pouco, é muito superficial, então vou ficar sofrendo. Ou eu uso de tungstênio ou eu uso de cerâmica pra fazer limpeza embaixo. Eu uso o meu dedo aqui, ó, como proteção pra não escapar. E mesmo assim, às vezes escapa, então tem que cuidar. Eu prefiro não mudar a rotação. Tem gente que nessa parte prefere mudar a rotação pra não escapar. Aí fica ao seu critério, tá? Prefiro aprender a trabalhar assim do que fazer algumas coisas que pode perder meu tempo, sabe? Ó, aqui deu uma escorridinha, tá vendo, ó? Vou limpar bem de leve. Aqui foi a hora que a live caiu e aí já tava com gel. Eu não uso top coat da Beltrate, tá? Só da D&Z e da Volia. Então aqui, ó, limpei toda a parte do gel que escorreu. Foi a hora que a gente parou e tava com o gel, a fibra, ó. Então fiz a limpeza, tá? Então se escorrer, dá pra limpar. Vira o dedão. Ai, calma. Isso. Tá doendo? Não. Cuidar, tá? Com cliente que tem um hiponítio muito alto, senão machuca. Então, fiz a limpeza embaixo, vou vir com a minha lixa fininha e acertar as laterais. Sempre com a fininha, tá? Porque a grossa aqui não entra.
A 100, 180 aqui não entra. Deixa eu diminuir um pouco. Então, aqui já fiz lixamento da quina, pra deixar bem certinho, mais alinhado possível. Vou fazer limpeza da cutícula e a gente finaliza, tá? Ó, mesma broquinha de antes da preparação, diamantada 718. Vou tanto conferir se não tem gel escorrido nas laterais, na pele, como vou nivelar a unha natural com o alongamento. É aqui que a gente disfarça o degrauzinho que tem, tá? Então, a gente já tirou o máximo possível do degrau, mas agora é que a gente nivela tudinho mesmo. Então, é indispensável esse lixamento aqui. E por mais que a gente cuide, sempre tem algum gelzinho que encosta. E precisa limpar, porque senão depois dá descolamento. Gosto de passar por toda a unha só pra tirar alguns níveis que tenha, tá? Você gosta de pedrinha ou não? Gosto. Você coloca o que você acha melhor. Opa. Doeu? Não. Opa, tem Agora uma cutícula ardeu um ressecada. pouco. É, porque tem uma cutículazinha ressecada aqui. Tá emperrando, então vou virar minha broca de outro lado. 2 vezes eu passei e pegou na cutícula dela. Tá ressecadinha, então eu já não passo na mesma posição. Já nem vou passar mais lá, ó. Pra não machucar. Passa um pouquinho. Isso. Gente, o que vocês querem ver semana que vem? Na live de quarta da semana que vem. Fala aí, formato, decoração. Qual a numeração da broca? Essa que eu tô usando, diamantada 718. Dá pra fazer mais curta assim, tá? Não vai ficar tão bailarina, mas já fica mais afunilada assim. Eu que quis fazer um pouquinho mais longa dessa vez, mas normalmente eu faço mais curtinha mesmo. Tá doendo? Não. E aí, o que vocês querem ver semana que vem?
Então aqui já fiz nivelamento. Vou vir com a minha lixa buffer, tá? O lado mais fino. E vou tirar toda... Francesa reversa na almond. Vocês só pensam na reversa, né, gente? Nem sai reversa em mesa. Em reversa a gente perde muito tempo. Eu não gosto de fazer reversa, não. Eu faço. Mas eu gosto de atender mais. Prefiro fazer só sorriso e tá tudo certo e a cliente fique feliz. Tem live de reversa aqui no feed já, tá? Vai lá pra baixo um pouquinho, tem uma aplicação completa de bailarina na reversa. Quer dizer, reversa na bailarina, tá? Tá pedindo na almond agora. Tô querendo fazer almond semana que vem. Mas ainda não sei a decoração. Qual sai mais? Aqui na minha mesa, Baby Boomer e Francesa Sorriso. Vou só limpar essa cutícula que levantou. Eu vou fazer uma aplicação de pedraria aqui, tá? Se vocês têm dificuldade, coisa delicada, tá? Pediu almond com decoração madre pérola. A madre pérola. No começo eu queria muito aprender reversa. Quando eu aprendi, eu vi que ela nem saía em mesa quase. Aí eu fui me especializando nas outras. Então aqui, ó, vou limpar bem pra gente finalizar, tá? Francesa Sorriso pediu. Então vamos lá. Vai ficar salva, tá? Agora seria a hora de fazer a cutícula, tá? Quem faz, só que eu não faço aqui no estúdio. Então agora que seria a hora de fazer mesmo. Pra quem não assistiu, lá no comecinho eu fiz uma limpeza, então depois assiste de novo. Eu fiz uma limpeza da cutícula, mas agora seria a hora de fazer mesmo cutícula, sabe? Limpar. Mas aqui no estúdio eu não faço. Então aqui eu vou passar o meu primer. Como ele é um adesivador, eu sempre passo na unha em volta da cutícula, antes de finalizar. Só não faço isso aqui quando eu vou fazer esmaltação em gel, porque senão o esmalte escorre mais fácil. Senão eu passo. E aonde fica essas bolinhas brancas, ó. Deixa eu ver. Onde tem bolinha branca, que às vezes é uma bolinha de ar, passa um pinguinho de primer, tá? Se imprima antes do top coat, que daí você consegue chegar com o top coat mais próximo, tá? Mais próximo da cutícula. Vou aplicar aqui uma pedraria rapidinho. Ó, pedraria, minha pedrinha menor que tem, senão eu não uso maior que isso. Vou pegar meu gel clear. Com o palitinho, eita. Com o palitinho eu vou fazer um fiozinho de gel, tá? Sim, ela pode ir na manicure e fazer a cutícula se quiser. Mas a maioria das minhas clientes não fazem. Que já tá, assim, já tá mais limpa, porque a gente já deu uma limpada com o alicate antes, a gente já deu uma limpada com a broquinha. Então é pouca coisa que fica, vai de cada cliente. Fiz um fiozinho ali, ó. E vou aplicar uma pedraria. Vou pegar um caviar.
Agora eu empurro mais pra próximo da cutícula. Mais 2 caviar. Empurro mais próximo da cutícula possível. Para demorar para aparecer esse crescimento. E agora eu vou finalizar com caviar de cada lado. Tá? Ó. Pode colocar. Vai secar 30 segundinhos e vou passar o top coat. Vou usar esse top coat embaixo, tá? E depois o da Voile em cima, pra finalizar. Pode me dar. Vira pra baixo. Sempre passo o primeiro top coat embaixo, porque às vezes ele dá uma barriguinha nas laterais e tal, e aí depois sobressai na unha. Então, sempre primeiro embaixo. Só a sujeirinha do pincel mesmo. Gosto de usar um top coat separado, porque sempre tem algum resíduo de pó aqui e eu não gosto de levar para minha superfície. Então esse top coat aqui, eu uso só embaixo mesmo. Pronto. Agora molhado ainda, eu vou passar em cima. Meu top coat da Voile, tá? Pode me dar. Pouco produto. Não tá grosso, igual todo mundo diz. Não acho que tá grosso. Ó, sempre da ponta pra lá. Sem encostar na cutícula, se encostar limpa. Mas lembra que o gel, o top coat, parece que tem memória. Se encostar uma vez, vai escorrer toda hora. Meu Deus, que linda. Que orgulho. Perfeita. Tá feliz? Sim. Não. Espera aí, antes de terminar, vou passar mais um fiozinho aqui de clear, ó. Só um fiozinho pra segurar um pouquinho melhor essa pedrinha. Mas gosto de passar antes de terminar, porque aí ele se junta com o top coat. Que aí a gente segura as pedrinhas até o final do mês, tá? Põe lá. 60 segundos. Esperem aí pra vocês verem o resultado, tira print e me marcar. E aí, gente, conseguiram aprender? Gostaram? Você colocou 30 ou foi 60? Não sei, foi mais 30, né? Acho que foi só 30. Vou usar meu olhinho de cutícula da Voile, que eu amo. Gosto mais do outro, tá? A loja me mandou errado, mas tá tudo certo. Os dois são cheirosos. Obrigada, Thali. Obrigada, Amanda. Que bom, Cíntia. Quero ver todo mundo fazendo baby color me marcando, viu? Vamos lá, vou passar o olhinho agora que ela vai ficar mais linda ainda. Espera aguardar uns segundinhos, tá? Vou passar mais de perto pra vocês verem. Espera esfriar só um pouquinho. Ó.
Ó. Aqui a hora que deu a pegadinha, ó, na broca. Aí eu mudei a posição da broca, porque a cutícula dela tava ressecadinha. Então não fique insistindo, viu? Que vai machucar, muda a posição da broca pra não machucar mais sua cliente. Quem não assistiu live completa, depois volta, vou deixar salvo e vai assistir, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Pera aí. Vou virar a câmera, tá? Pra vocês verem. Isso daqui sempre prende minha mão. Estão me ouvindo? Pode me dar. Espessura. Dedão pra mim. Ó, dedão. E espessura, tá? Bailarina sem forçar muito, porém mais afunilada. Gostaram? Tirem print. Hora do print. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá dando a ouvir, tá? É porque pausou aqui e aí às vezes não dá. Vocês ficaram com algum... Oi? Oi? Vocês ficaram com alguma dúvida? Quer que eu passe alguma coisa? Senão eu vou finalizar. Da outra mão lá. Ó o contraste. Essa daqui tá só com capa base. Põe a mão aqui em cima. Ó a diferença. De uma mão feita e uma mão não. Pode tirar outra. Eu usei control cover, tá? Da Volia, no leito. Gosto bastante. Dúvidas? Não, vou finalizar, viu? Obrigado quem acompanhou até aqui. Adorei estar com vocês. Vou deixar uma caixinha no decorrer dos dias para vocês me mandarem o que vocês querem nas próximas, tá? Tô querendo fazer uma live para ajudar vocês a atrair cliente, contar um pouquinho da minha história, como que eu fiz para conseguir clientes tanto na minha cidade natal quanto na minha cidade nova, tá? Mas ainda não sei se vai ser semana que vem, vou avisando vocês. Boa noite, gente. Obrigada, viu? Beijo, Deus abençoe.